Tato sabe. Contato Espírita. Olá, amigos da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Já aconteceu com você alguma vez de você chegar num lugar e não se sentir bem para entrar? Sei lá, um sentimento diferente, vontade de chorar, ou alguma coisa te expulsava dali. Se você já sentiu isso, saiba que muitas outras pessoas também já sentiram isso. E qual seria uma explicação plausível para uma pessoa que está falando, declarando isso? E muitas vezes ela mesma queria ir nesse lugar. E quando chega lá, não consegue entrar. A doutrina espírita, que conhece e entende a espiritualidade, nos explica muito bem essa situação. Imagina que todos nós produzimos sentimentos, pensamentos e criamos como uma espécie de uma aura, uma energia, chame do que você quiser. Kardec usa os fluidos que nós emitimos do fluido cósmico universal, mas que vai fazendo ter qualidades esses fluidos, essa atmosfera que nós criamos em volta do nosso corpo físico, do nosso espírito e do nosso pensamento e sentimento ali envolvido. E quando você chega perto de uma pessoa, você já percebe isso. Que muitas vezes a pessoa tem uma vibração muito gostosa, agradável, mesmo até uma certa distância. E outras o contrário, um sentimento ruim, de antipatia, qualquer coisa assim. Quando muitas pessoas estão juntas num lugar, vibrando um sentimento parecido, e pode ser incompatível com o seu, você tem essa sensibilidade. Mas por que muitas pessoas não percebem? Porque muitas pessoas não têm essa sensibilidade de notar isso. E que se percebesse isso melhor, poderia perceber que certos ambientes não estão compatíveis com a sua vibração. E não dá para descrever, é boa ou má essa vibração repulsiva à minha? Depende de você. Se você tiver com uma vibração boa ou compatível com o daquele lugar, você vai gostar. E se você tiver com uma vibração má, compatível com o daquele lugar, você também vai se atrair por aquele lugar. Não tem nada de bom ou mal, a não ser, assim, sintonia de vibrações. Mas quando você vai num lugar, que esse lugar diz palavra de Jesus ou um templo religioso qualquer, provavelmente vai ter vibrações de seres que estão amorosos, orando, muito possivelmente será uma boa vibração. E se você sente tanta repulsa de um lugar assim, pode ser que você esteja acompanhada de espíritos que estão querendo te atrair para uma outra vibração. Mas o mais importante é que se você chegar também numa casa, de uma família, um parente, e lá não sentir uma vibração muito boa, você deve evitar de entrar, aí eu acho que não é uma boa ideia. Quando Jesus entrava num lugar assim, ele sempre desejava que a paz estivesse naquele lugar. Ou seja, ele pedia a ajuda dos espíritos encarnados e desencarnados, porque ali ia imperar a paz agora, porque o nosso mestre chegou e a vibração dele seria intocável. Mas se nós chegamos num lugar e pudermos colaborar aumentando com essa vibração de bons pensamentos, bons sentimentos, nós poderemos influenciar aquela casa ou aquele lugar, mas nunca seremos influenciados e sairmos de lá com raiva, ainda com mal-estar. Devemos ser perseverantes no bom sentimento, no bom pensamento. Isso acontece o tempo todo em qualquer lugar e estaremos colaborando com a atmosfera do nosso planeta, dando nossa pequena contribuição como um time, como uma família que somos todos nós seres humanos. Portanto, tente evitar os lugares que são problemáticos e você percebe que possa estar atraindo espíritos e pessoas que gostam daquela vibração e que você possa se contaminar, se influenciar. Quando disse Jesus, não posso deixar de mencionar que a vibração do nosso mestre poderia frequentar qualquer lugar, por mais contrário que fosse o comportamento dele com daquelas pessoas. Mas nós somos seres que se influenciam e periga a gente cair naquela cilada. Termino dizendo uma história do Emmanuel e do Chico para vocês. Numa vez, o Chico estava frequentando, ajudando casas de pessoas chamadas de má vida. E algumas pessoas diziam, não é bacana o Chico frequentar esse lugar, ficar entrando ali, vão ficar dizendo alguma coisa sobre ele. E o Chico consultou o Emmanuel se teria algum problema ele continuar lá fazendo, porque se o Emmanuel via que ele estava totalmente ali em atitude de caridade. E o Emmanuel disse uma coisa muito sábia: Chico, não tem problema nenhum você entrar lá. A minha preocupação é se você consegue sair de lá. E esse sair de lá não seria só de corpo físico, mas sim de pensamento, de sentimento, que poderia te vincular a um lugar que depois fica muito mais difícil continuar crescendo. Mas essa é a nossa mensagem de hoje. Os lugares estão aí e nós somos os responsáveis pela boa vibração de cada um deles. Um beijo a todos, que Jesus nos abençoe.